E aí, galerinha do 7º ano, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Bora lá para mais uma aula. Então, nós iremos continuar na página 16, nesse trecho aqui. Leia o trecho final da reportagem. Quero ser médica e morar um pouco no Brasil e um pouco no Haiti. Então, você vai ler com bastante atenção, você vai encontrar alguns nomes aí bem bacanas, tá? E aí você vai responder as questões. 29. Em que local se deu o encontro entre os repórteres, a menina haitiana e seu pai? Então tá falando lá no texto. Qual foi o local que eles se encontraram? Você vai responder aqui na 29. 30. Não é possível saber exatamente em que igreja se deu o encontro dos repórteres com a criança. Que palavra indica essa imprecisão? Então, que palavra dá essa dúvida de que local que eles se encontraram? E a que classe gramatical essa palavrinha pertence? Você vai escrever aqui na 30. 31. Releia este outro trecho que contém uma fala de Raquel. Eu gosto muito de passear no parque também, mas minha mãe nunca tem tempo. Mas quando é dia de alguma coisa, normalmente nos levam para algum passeio aqui na igreja. Qual que é a atividade preferida de Raquel? O que ela mais gosta de fazer? Você vai escrever aqui na A. Na B de bola. Ela sempre pratica essa atividade que ela mais gosta? Explique. C. Ao comentar os passeios que faz, a menina usa a expressão dia de alguma coisa. Duas palavras dessa expressão, então duas palavras daqui, ó, dessa expressão são imprecisas, causam dúvida. Identifique-as. Então você só vai colocar as duas palavrinhas aqui. Coloque a entre aspas, por favor. D de dado. O que ela quer dizer com essa expressão? Dia de alguma coisa. O que ela quer dizer isso? Então você vai escrever aqui na D. E. Para dizer o que faz nesses dias especiais, a menina afirma que nos levam para algum passeio aqui na igreja. Então, nos levam para algum passeio aqui na igreja. É possível identificar o sujeito de levam? Quem é que levam eles? Dá para saber? Você vai colocar aqui. Qual que é a classificação desse sujeito? Então, se dá para entender ou não, qual que é a classificação desse sujeito? Que tipo de sujeito eu tenho aqui? Aqui nesses trechinhos, ó, você vai ler com bastante atenção que praticamente está a resposta. Então, só ler com bastante atenção. Que palavra é empregada para se referir de modo vago aos passeios? Então, tem uma palavrinha que dá a entender um modo muito vago. Que palavrinha é essa? Também só ler aqui que está quase aí na sua cara. Quase dando a resposta. 32. Copie no último parágrafo do texto as palavras e expressões que se referem de modo vago ao tempo. Então, copie do último parágrafo. O último parágrafo é do texto. Desse daqui, ó. Então, o último parágrafo está aqui. Tá? Então, do último parágrafo, vamos lá ver o que está pedindo. Copie do último parágrafo do texto as palavras e expressões que se referem de modo vago ao tempo. Então, lá tem dois termos, tem duas palavrinhas que se referem ao tempo, de modo vago. Você vai colocar aqui na 32. Pronome no sintagma nominal, núcleo ou determinante. Então, sintagma nominal. Nominal já está dizendo, é o nome, é o substantivo. O núcleo é a palavra mais importante e o determinante é o que acompanha o núcleo. Como se comporta o pronome dentro do sintagma nominal? Para pensar melhor sobre isso, leia o trecho de uma notícia e observe os pronomes em destaque. Então, olha lá. Em meio ao mar de imigrantes e refugiados de países em guerra no Oriente, que chegaram à Grécia este ano, há milhares de menores desacompanhados. Essas crianças viajaram sozinhas. Quando os menores desacompanhados chegam à Grécia, eles têm o direito de ir para centros de recepção, embora não sejam obrigados a ficar lá. Eles também podem pedir para ser levados a familiares que já estejam na Europa. Mas como o processo de reunificação leva vários meses, muitas crianças preferem continuar procurando os parentes sozinhas. Então, qual que é o assunto desse trecho? O que eles estão falando aí? É sobre o quê? Você vai responder aqui na 33.
34. Releia o trecho. Eles têm o direito de ir para centros de recepção. Qual que é o referente do pronome eles? A que se refere o pronome eles em destaque? Ou seja, quem tem o direito de ir para os centros de recepção? Quem é? De quem que a gente está falando? Você vai colocar aqui. Qual é o sintagma nominal? Nominal é nome, que compõe o sujeito da forma verbal tem. Então, a forma verbal tem, tá lá, ó, tem. Qual é, olha a pergunta, qual é o sintagma nominal, então, qual nome, que compõe o sujeito da forma verbal tem? Essa é uma palavrinha bem simples também. E qual que é o núcleo desse sintagma? A palavrinha mais importante, que vai aqui. 35. Releia agora este outro trecho. Muitas crianças preferem continuar procurando os parentes sozinhas. Qual que é o sujeito da forma verbal preferem? Quem é o sujeito aqui de preferem? Olha lá, muitas crianças preferem continuar procurando os parentes sozinhas. Eles vão colocar aqui. B de bola. Identifique os elementos que compõem esse sintagma nominal. Então, esse sintagma nominal, eu estou dizendo que é o nome, o determinante é o que acompanha o núcleo. O núcleo é a palavra mais importante. Então, a resposta que você encontrar aqui, o sujeito, são duas palavrinhas. Então, uma é a principal, que vai aqui como núcleo, e outra é o determinante que acompanha o núcleo. C. Qual é a classe gramatical do determinante? Então, esse determinante que você colocou aqui junto com o sujeito, ele veio aqui como determinante que acompanha o núcleo, que é a palavra principal. Qual que é a função desse determinante? Qual que é a classe gramatical dele? Presta atenção o que a gente está estudando aí nessa página. Presta atenção, que é a resposta que você vai usar aí. Vamos lá. Continuando aqui. Então, estrutura da oração. Em anos anteriores, você estudou alguns conceitos básicos na análise das orações. Viu, por exemplo, que estas se dividem em sujeito e predicado. Resolva as atividades e relembre esses e outros conceitos. 36. Releia esta frase de um dos textos lidos neste capítulo e assinale a afirmativa falsa. Então, é a incorreta que você vai marcar aqui. Ana já fez amigos na escola e convive bem com as crianças brasileiras. Então, você vai analisar A, B ou C. Qual que é a incorreta? Aí ele fala assim. Você já sabe que o verbo concorda em pessoa e número com o núcleo do sujeito. O núcleo é a palavra mais importante. Mas, e se o sujeito for um pronome? Dá uma olhadinha aqui na 37, ó. Reescreva a frase seguindo as orientações. A. Substitua o sintagma destacado pelo pronome adequado. Então, a menina é de família haitiana. Qual desses três pronomes substitui a menina? Você vai escrever. Então, olha o que ele fala aqui. Você já sabe que o verbo concorda em pessoa e número com o núcleo do sujeito. Mas e se o sujeito for um pronome? Então, aqui a menina é o sujeito. Se eu pegar e trocar por um desses pronomes, vai alterar o sentido da frase? É o que está esclarecendo aqui, ó. Então, aqui é só substituir os termos por um dos pronomes nos três pontinhos. B. Na frase seguinte, adicione ao sujeito um pronome, indicando a quem fala também realiza a ação. Hoje, eles vivem em um abrigo. Olha o que diz aqui. Concordância, dicas. Quando o sujeito é formado por pessoas gramaticais diferentes, eu, nós, mas, alguém. O verbo fica na primeira pessoa do plural. Eu e você fomos à livraria. Nós e o menino viajamos muito. Se não houver primeira ou segunda pessoa, o verbo usado fica na terceira pessoa do plural. Ela e a tia estão muito felizes. Então, eu, tu, ele. Primeira, segunda pessoa do singular. Nós, vós e eles. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, o que você vai fazer? Adicionar ao sujeito um pronome. Então, hoje eles vivem em um abrigo. Quem é o sujeito? Localize o sujeito e inclua mais um pronome.